Olá, amigos! E hoje nós trouxemos para vocês a análise da série Lupin. Então, a primeira parte desse vídeo vai ser uma análise sem spoiler para quem não terminou de assistir ainda ou não começou a assistir a série. E aí, a segunda parte do vídeo vai ter spoiler, mas fica tranquilo que a gente vai avisar a parte em que nós vamos começar a comentar a série com spoiler para não estragar a experiência de vocês. Então, se você gosta de séries e filmes, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Ative também o sininho para você receber todas as notificações, porque saem pelo menos 3 vídeos por semana aqui neste canal, e deixe aí também o seu joinha. A série vai contar a história do Asani. Ele é um ladrão que busca ali vingança, contra as injustiças que foram sofridas pelo seu pai. E além disso, ele vai se basear aí nas aventuras de Arsène Lupin. E para quem não sabe quem é Lupin, ele é um personagem de ficção francesa criado por Maurice Leblanc. E este personagem é um ladrão muito conhecido por sua habilidade de ter novas identidades através dos seus disfarces. Ele também é um pouco parecido aí com Robin Hood, já que ele rouba dos ricos, dos mais afortunados. E na série nós vemos bastante isso, porque o Asani, ele se inspira no Lupin para os seus feitos, e isso é muito comentado na série. E a série vai misturar aí um pouquinho de ação, um pouco de suspense, de mistério. Inclusive ela te prende bastante, porque você fica intrigado ali para saber, afinal de contas, o que tá acontecendo, o que tá por trás de tudo, quais serão os próximos passos do Asani, Então a gente fica ali querendo saber e inclusive acaba ali com um gostinho de quero mais no final. Outro método interessante é que nós vamos conhecendo o passado aos poucos, então isso colabora aí para todo o mistério, para poder envolver o público. Mas para quem pensa que é uma série mais estilo La Casa de Papel, que vai ser totalmente voltada para o roubo, talvez você se decepcione com este contexto. Não é esse o objetivo da série. Tem muita coisa por trás de tudo que o Asani faz. Então não é uma série focada em um roubo em si, como acontece com La Casa de Papel. Isso foi até bom porque chega a surpreender você, Porque às vezes você vê o trailer ali e pensa que vai ser totalmente para esse lado, e aí quando você vai ver na série você se surpreende mais de ver que tem muito mais ali para ser contado, muito mais para ser explorado, não é só simplesmente uma história de roubo ali, ou algo assim. Vai muito além disso, e aí a primeira parte da série tem apenas 5 episódios, eles já estão disponíveis na Netflix, então é bem curtinho. Se é o seu estilo de série, vale a pena você conferir para poder ver qual vai ser a sua opinião. E além disso, a série é estrelada por Omar Sy. Se vocês não estão se recordando muito, ele fez ali o filme Intocáveis, então ele ganhou muitos corações ali, Porque o filme é muito emocionante e a interpretação dele é muito boa no filme. E no geral, nessa série ele não deixa a desejar, ele continua ali aquele personagem carismático que cativa a gente fica torcendo sempre pra ele ali, E eu acredito que se você é fã do ator, você vai curtir bastante a série. Então agora, a partir deste ponto, a nossa análise vai ter spoiler. Então se você não assistiu ainda ou não concluiu ainda, a gente recomenda que você vai lá, assista primeiro e depois você volta aqui para assistir a nossa análise completa e deixar nos comentários também qual que é a sua opinião. Então, gente, qual que, afinal de contas, é a nossa opinião sobre essa série após assistir? O que acontece? Já começa ali no primeiro episódio bombástico com um roubo, e essa parte é bem emocionante, acho que remete a gente a muitas coisas, até mesmo a La Casa de Papel, e me lembrou bastante também Uma Saída de Mestre, aquele filme de 2003, já começa com aquela ação, ele estava devendo o Vincent, então eles se reúnem ali para poder fazer um grande assalto, eles vão roubar um colar, e é bem legal este episódio, porque tem muita ação, a gente fica curioso sobre o plano dele, qual que é esse plano afinal de contas, como que eles vão fazer esse roubo, já que envolvia uma peça de altíssimo valor. Mas aí já começam as minhas críticas. Apesar de ter sido um episódio com bastante ação, um episódio envolvente, ele tem as suas falhas. Eu fiquei o tempo todo pensando no fim, porque o assalto já acaba ali no primeiro episódio mesmo. Eu fiquei pensando que pareceu um pouco fácil o assalto, considerando que era uma peça de tão alto valor. Talvez eu esperasse que o plano fosse um pouco mais elaborado, que talvez houvesse alguma complexidade a mais. Mas na verdade não aconteceu, o plano até
até que era meio que simples, até muita coisa aconteceu através de briga mesmo com os seguranças, não tinham tantos guardas assim, e eles conseguiram concluir o assalto e ele engana aí o Vincent, o Rudy e o Kevin, eles são enganados e o Asani que fica com o colar no final das contas. Mas apesar disso, as cenas ali foram bem legais, né? A gente viu aos poucos como que foi funcionando o plano dele, né? De como ele foi enganando, de como tudo foi planejado por ele, que ele foi fazendo a coisa toda. E é incrível porque, basicamente, ele usa praticamente só ele nos planos praticamente todos da série, né? Ele mesmo que faz, ele mesmo que se enfeita ali, que troca os personagens. E é uma característica do Lupin, que era muito conhecido por essa habilidade por conta de seus disfarces. E isso é muito legal, porque a gente remete até um pouco ali das vezes que ele faz aquelas ilusões ali ao filme Truque de Mestre, né? Pra quem já assistiu aí, que tem essas ilusões, né? De você chamar a atenção pra uma coisa enquanto você tá fazendo outra. E eu achei bem bacana isso aí da série, explorar bastante esse lado aí dele. E conclui rapidamente esse assalto e nós logo pensamos, e agora, o que vai acontecer? Como é que eles vão prolongar? Como é que isso vai durar uma temporada inteira? E é aí que começam a desvendar pra gente o que realmente está acontecendo, qual que era o verdadeiro objetivo dele. Na verdade, ele queria se vingar por conta do que aconteceu com o pai dele. O pai dele foi acusado no passado de ter roubado o primeiro colar, o que depois nós descobrimos que na verdade é uma mentira, ele não havia roubado este colar, ele é acusado, ele também é enganado depois para assinar uma confissão e toda essa decepção leva o pai dele à morte. Então isso marcou bastante o Asani e ele quer se vingar da família Pellegrini, que é a família para a qual o pai dele trabalhou e que armou tudo isso para ele. Inclusive isso foi algo que surpreendeu, porque começa ali a série, né, como se ele realmente fosse um roubo normal, que ele tivesse precisando de dinheiro, né, ali para pagar as dívidas, e aí de repente surpreende isso, que realmente foi tudo planejado por ele, que ele já estava buscando esse roubo por causa dessa vingança que ele queria mesmo, né, de buscar justiça, fazer justiça pela morte do pai dele. Então foi já uma surpresa que a série traz ali do primeiro episódio e ao longo dos episódios que você vai descobrindo mais sobre a história toda, né, quem estava por trás disso, quem fez parte, quem realmente queria acusar o pai dele, quem queria ajudar e ajudou até mesmo ele, como a mulher ali, a esposa do Pellegrini, né? Ela ajudou ele, ela mesma foi enganada ali, né? Então tudo vai sendo revelado e essas revelações tornam a trama um pouco mais envolvente. A maior parte da série é a gente descobrindo sobre o passado até junto com ele. Apesar de nós irmos conhecendo sobre o passado dele, do pai dele, também há as descobertas do próprio Asani, que não sabia da história como um todo e vai descobrindo muita coisa junto com a gente. Eu também tenho as minhas críticas em relação a isso, porque o Asani, ele mostrava o seu rosto em vários momentos, apesar dos disfarces, era bem nítido que era ele, não eram grandes disfarces. Tipo um super-homem ali, né, gente, que a gente fala que põe um óculos ali, mas que até tem a justificativa ali do óculos dele, mas foi parecido ali que você vê, nossa, mas tá tão parecido, né? E a própria polícia consegue fazer essa identificação e começa a vinculá-lo aos acontecimentos, mas ainda assim ninguém consegue prender ele continua andando livremente pela cidade, continua com os seus planos livremente. Foi algo que me incomodou um pouco. Na verdade é uma série que, se você analisar a fundo, você tem sim as suas críticas, porque muitas coisas não são bem explicadas, muitas coisas têm as suas falhas, deixam a desejar, mas como um todo, se você tem uma visão mais superficial ou apenas como uma série para se divertir e passar um momento, é uma boa série, é uma série que você consegue ficar intrigado, que você quer descobrir mais, que te prende durante todo aquele momento, mas se você ir a fundo, ela tem sim essas falhas. E com isso, no meio das investigações ali, o Asani vai descobrir, né, que o Dumont está envolvido aí em tudo que aconteceu com seu pai, né, e ele vai querer tirar satisfações e sequestra ele ali, e é quando ele descobre tudo o que aconteceu, que foi o Pellegrini, né, que fez a cabeça dele ali para que ele levasse a confissão para ser assinada, né, através da esposa, e ele pensasse que a pena seria reduzida, quando na verdade não
seria, né, pela ausência ali do colar. E é aí que o Dumont revela que se ele realmente queria uma vingança ali contra o Pellegrini, né, ele poderia ir atrás de uma jornalista que já estava descobrindo todos os podres ali do Pellegrini, né, e ele silenciou ela, então ele dá o nome ali dela de Fabienne. E é quando o Asani vai atrás da Fabienne que vai ganhar o selo aqui do canal de personagem mais carismática dessa primeira parte da série. Conhecemos essa personagem maravilhosa e super carismática, ainda ela tem um cachorrinho mais maravilhoso ainda. Foi uma parte que eu gostei bastante, gostei da introdução da personagem na série. Ela logo se une ao Asani, os dois se tornam uma dupla e juntos bolam um plano para poder expor o Pellegrini e assim não ter como ele escapar. Mas ainda assim o Pellegrini consegue comprar a mídia, engana os dois e o plano deles não dá certo. E aí vem o grande choque dessa primeira parte da série, que é a morte da Fabienne, que foi muito, muito pesada. Foi pesada pra gente, foi pesada pra Asani, então foi o momento talvez mais emocionante dessa primeira parte, apesar também que a morte do pai dele também foi bem emocionante ver o que ele passou. E aí a Fabienne se foi, gente, só o cachorrinho dela que ficou. Foi muito triste ver ele vagando sem ela, foi uma parte que mexeu realmente comigo. Eu fiquei muito triste com a morte dela, porque foi uma personagem que eu gostei bastante do jeito dela, o espírito dela ali, e eu fiquei triste porque depois de tudo que ela sofreu, né, ela mesmo falou, né, que ele destruiu a carreira dela, ela vivia ali meio que às escondidas, né, porque sabia que não poderia arrumar outro emprego, sabia que não podia falar mais sobre o caso. E depois de tudo, eu achei que finalmente ela talvez teria ali, né, a chance dela de conseguir as coisas de volta. Todo mundo vê que ela estava falando a verdade, mas infelizmente ela morreu e eu fiquei bem chateada com a morte dela. O único consolo foi que ela mesma disse pra ele que ele meio que trouxe ela de volta à vida, que aquela Fabienne tinha morrido e ele meio restaura esse espírito nela, a esperança nela, mas aí ela morre. E aí temos a parte final, o 5º episódio, aonde vemos um pouco mais da família do Asani e termina com o sequestro do filho dele. Então fica ali no ar pra gente o que vai acontecer agora. E mais do que isso, no finalzinho nós temos o aparecimento do Youssef, que era o único policial que tinha feito a ligação do Asani com o Lupin. Então ele já estava ali acompanhando as pistas, ninguém acreditava nele, ele foi afastado do caso e ele encontra o Asani exatamente no momento que ele tinha acabado de perder o filho. Inclusive foi um personagem que eu gostei bastante, que eu acho que na segunda temporada vai ser mostrado ainda um pouco mais desse personagem, né? Porque ele que desvendou todos os mistérios ali, mesmo ninguém dando credibilidade para ele, né? E ele que conseguiu finalmente chegar ao Asani, né? Então você vê que ele tinha o diferencial ali por ele já conhecer as aventuras ali do Lupin, né? E na segunda temporada eu acho que ele vai ser bem mais presente e eu espero isso porque eu gostei bastante do personagem. E nós vamos agora pro momento de teorias pra segunda parte dessa série. Então, primeiramente, né, talvez o Youssef tenha uma grande participação e nós estamos apostando aí que ele vai andar lado a lado com a Sunny nessa segunda parte. Eu acredito que ele vai ajudar ele aí agora, né, até porque na polícia ninguém tava interessado nas coisas que ele falava, ninguém dava credibilidade e eu acredito que ele sabendo a verdade aí de toda a corrupção ali, né, do Pellegrini, tudo que ele fez, ele vai começar a ajudar o Asani a tentar desvendar isso tudo e revelar a verdade para a população. Talvez nessa segunda parte também podemos ver mais a vida do Asani desmoronando, porque aqui nessa primeira parte ele estava tentando reconquistar a Claire, falando que ia mudar. Nós podemos ver que ele na verdade já era um ladrão anteriormente, não foi o primeiro ato dele, e ele diz que vai mudar, que vai consertar a sua vida, ele não quer que ela entre no novo relacionamento, quer reconquistá-la, e a família estava voltando a ficar unida quando o filho some, então isso pode ser um baque aí para a próxima parte, porque ela pode até culpar ele, já que ele não mudou esse tempo todo e todos os seus atos geraram o sequestro do filho. Então pode ser que nesse comecinho da segunda parte a gente veja a vida dele desmoronando um pouco mais. E talvez outra personagem que também tenha mais participação na segunda parte seja a Juliette, né? Porque nessa primeira parte já mostrou que ela era apaixonada ali pelo Asami, mostrou que ela não sabe do que o pai dela, tudo que o pai dela fez,
fez, não sabe aí que tudo que ele armou, né? Então ela tá acreditando ainda que o pai dela é verdadeiro, ele é honesto, ele tá falando a verdade, ainda mais depois que foi publicado ali o vídeo na televisão, né? E aí ela achou, não, realmente meu pai está falando a verdade, até contou ali que ela sabia quem que era, né, o ladrão da joia. Então eu acredito que ela vai descobrir a verdade e vai voltar para o lado do Asani, né? Porque até então eu acredito que ela vai ficar do lado do Pellegrini. Com certeza vai chegar o momento dela descobrir e ter que decidir o que ela vai fazer. Ficar do lado do pai ou enxergar a verdade e ir aí pro lado do Asani. Ela pode ser uma grande aliada para ele. Essas são algumas das nossas teorias. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa primeira parte da série. Quais são as teorias de vocês para a segunda parte? Vocês acharam boa? Não acharam? Como a gente falou, né? Uma série interessante para você passar o tempo. Ela te prende, mas ela tem sim as suas falhas. Tem muitas questões que a gente assiste e fica, opa, tá um pouco estranho, não foi muito bem explicado isso daí. Mas, né, a gente acaba relevando pra poder curtir a série. Eu gostei bastante da série, super indico ela pra quem curte esse estilo de série mais policial aí, né, que envolve toda essa trama de mistério, né, de suspense. Eu acho que vale super a pena assistir, até porque ela é bem curtinha, então você consegue ver tranquilamente em um dia ali, já maratonar tudo. Então deixa aí pra gente o que vocês acharam afinal de contas. Então é isso, galera. Tchauzinho.